Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes sintonizados aqui no programa Lux Esotérica. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui pela Rádio Esotérica FM e você também que vai nos acompanhar aí nas gravações que estarão disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual e também no nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes, a essa nossa programação que visa trazer temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre com o patrocínio dos simpatizantes e associados da Levir, a Loja Esotérica Virtual. Convidamos a todos vocês, ouvintes, acessem, aproveitem dos nossos conteúdos e aqueles que quiserem podem também nos auxiliar, nos patrocinar, trazendo aí a sua contribuição para a manutenção dessa iniciativa. Saudamos também aqueles que participam e diariamente recebem as mensagens, todas as postagens do nosso grupo do Facebook. Procurem, ouvintes, lá na barra de pesquisas do Facebook, a Levir. Vocês vão encontrar o grupo da Loja Esotérica Virtual com cerca de 5.000 integrantes. Já estamos atingindo esse número e é também, ouvintes, uma programação muito interessante para vocês participarem. E o nosso programa, ouvintes, está trazendo muitas novidades nesse ano de 2014. Estamos fazendo com vocês aqui uma sequência de programas sobre a interpretação esotérica de filmes. E hoje vamos trazer outro filme interessantíssimo, ouvintes, sabendo que sempre aqui no programa Lux Esotérica nós sempre buscamos usar uma chave de interpretação que esteja de acordo com a nossa filosofia, com os nossos conhecimentos ocultos, esotéricos. Então nós estamos usando a chave teosófica, ouvintes, que traz o conhecimento dos corpos invisíveis e dos planos invisíveis de existência e como isso traz para nós a nossa consciência no nível físico, onde ocorrem as ações, no nível astral, aonde temos as nossas emoções, no mental, onde as ideias, as imagens se desenvolvem, no búdico, aonde nós temos as nossas intuições, e no plano espiritual, nirvânico, átmico, aonde está a nossa inteligência maior, a nossa vontade espiritual, ouvintes. Então, no dia de hoje, ouvintes, com muita satisfação, nesse nosso programa Lux Esotérica de número 448, nós vamos trazer para vocês, ouvintes, a interpretação do filme Drácula de Bram Stoker. É uma satisfação para mim trazer, ouvintes, essa nossa proposta, pois há muitos anos acompanhando filmes, acompanhando a literatura esotérica, a gente sabe que há muito esoterismo, há muita coisa importante que está sendo levada para o público com esses filmes, ouvintes. E o Drácula especificamente é um desses filmes que merece realmente a nossa atenção, porque não só por ser um clássico da literatura, ouvintes, mas principalmente pelos aspectos ocultos, esotéricos que a gente sabe que estão presentes nesta obra. E hoje a gente vai dar algumas pinceladas a esse respeito, procurando usar, como nós dissemos, a chave teosófica. Mas o Drácula de Bram Stoker não é um livro, ouvinte, sem precedentes, né? Há realmente
na cultura popular essa temática de vampiros, ouvintes, realmente é uma coisa que chama muito a atenção. É praticamente algo que já está no ideário popular, né? Então está muito distante do verdadeiro personagem histórico que foi o Conde Vlad Dracul, que é praticamente um herói nacional da Hungria, que lutou contra as invasões turcas dos muçulmanos e que, segundo consta, empalava os seus adversários após matá-los, e ficou aquela história de que ele bebia o sangue também daqueles a quem ele vencia. Mas provavelmente ninguém saberia nada sobre esse personagem se não fosse o escritor que primeiro publicou, ouvintes, essa história na forma de uma novela, né, de um romance, que foi Bram Stoker, que publicou Drácula em 1884, e o sucesso realmente foi retumbante, né? A obra de Bram Stoker acabou entrando realmente para o ideário das pessoas, e depois, com o advento do cinema, praticamente não se parou mais de se falar em vampiros e em Drácula muito especificamente. Mas o Bram Stoker realmente merece uma nota a respeito, pois ele não era apenas um ficcionista, não? Um escritor aí que surgiu juntando algo da história com a sua ficção. Bram Stoker, que nasceu em 1847, faleceu em 1912, foi um grande esoterista, um grande ocultista, inclusive foi membro da Sociedade Teosófica e presidente da Sociedade Teosófica na Irlanda do Norte. E nós podemos dizer com certeza de que ele tirou exatamente muitas das ideias que estão no seu livro Drácula, dos conhecimentos teosóficos e esotéricos que ele tinha. Mas foi realmente com o advento do cinema, desde a época do cinema mudo, com Nosferatu, depois com Bela Lugosi interpretando Drácula, com Christopher Reeve e tantos outros que interpretaram Drácula ao longo dos anos, ouvintes. Realmente esse tema não saiu mais da cabeça das pessoas, e então o vampiro passou a ser até um personagem charmoso, e ao invés de ser algo para se sentir horror, para se sentir medo, acabou se transformando em algo que as pessoas acham até aceitável, né? Hoje virou até tanta brincadeira que até os estúdios de animação criaram versões até para as próprias crianças, né? A minha filha mesmo tem assistido muito aí essa última animação dos estúdios Pixar, que fala justamente de Drácula e a sua filha e do seu castelo na Transilvânia. E aí, ouvintes, a gente fica se perguntando, né? Da onde que vem essa história, né? O que tem realmente de esotérico, de espiritual, de verdadeiro nessa história de Drácula? E a versão entre dezenas e dezenas de filmes que dizem que são filmes do Drácula, a que nós escolhemos foi a de Francis Ford Coppola, que filmou então o Drácula de Bram Stoker
lançado no ano de 1992, com um elenco muito interessante. Mas a temática, ouvintes, que se trata nesse filme e no livro original de Bram Stoker, nós encontramos o que realmente se quer dizer com aquela história terrível, está na doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, principalmente na nossa edição aqui em português, que é um pouco mais longa, tem materiais adicionados após a morte de Helena Petrovna Blavatsky. Aqui na nossa versão em português, no 6º volume, ela nos fala, ouvintes, da questão das almas perdidas, ou seja, da situação em que uma pessoa, que nós sabemos que pela sua evolução, né, juntou uma alma, um espírito e um corpo, como que o indivíduo, através da maldade, através do egoísmo extremado, pode, ouvinte, se descolar, pode se desprender da sua natureza espiritual, se transformando naquilo que ela menciona ser uma alma perdida. Na verdade, não é bem a alma que se perde, mas é a mente inferior, o corpo astral, o corpo físico, ou seja, a personalidade é que se perdem, pois o eu superior, a alma e o espírito não tem mais como lançar a sua luz sobre a personalidade, então aquele corpo é abandonado. Então a história, ouvintes, que Bram Stoker quis passar e que ele corporificou na figura terrível desse herói nacional da Hungria, que foi o Conde Vlad Dracul. É exatamente, ouvintes, o que pode acontecer se uma pessoa realmente for tão má, partir tanto para a violência, assassinando, matando, violando e cometendo, ouvintes, todos os atos mais odiosos que um ser humano pode perpetrar. E assim, ouvintes, infelizmente, ele provoca essa separação do corpo do seu espírito. E Blavatsky, inclusive, vai mais longe, dizendo que o indivíduo pode, mesmo tendo se separado da sua alma, ter algumas encarnações ainda humanas, porque parece que isso é possível, segundo Helena Blavatsky nos diz. E aí, ouvintes, o filme de Francis Ford Coppola realmente atinge um nível de síntese, né, desse assunto realmente fantástico, porque o que ele conseguiu sumarizar em 2 horas de película, ouvintes, é difícil realmente de se contar realmente na forma de uma história, porque toda a situação, ouvintes, que esse personagem passou, né, e depois se transformando praticamente num mito, é incrível aquilo que ele conseguiu colocar ali, porque realmente o que realmente se transmite no filme é de um simbolismo muito grande, que vai desde a situação, né, dos primórdios dessa história, os primeiros minutos realmente de Drácula de Bram Stoker vale a pena ser assistidos. Nós estamos colocando isso exatamente agora da nossa versão em vídeo do nosso programa, porque ele traz exatamente, ouvintes,
o posicionamento histórico daquilo que aconteceu, ou seja, as invasões turcas, né, à Europa oriental, né, e o cristianismo realmente sofrendo uma perseguição. Então, o conde Drácula da Transilvânia, da Hungria, se transformou num dos grandes guerreiros daquela região. E segundo consta a lenda, e Bram Stoker assim o colocou, ele pediu a bênção da igreja cristã, da igreja católica ortodoxa, para que ele então pudesse combater em nome de Deus, de Cristo. Mas infelizmente essas cruzadas, ouvintes, são realmente a antítese do que um cristão deveria fazer. Mas Coppola mostra exatamente o grande amor que Drácula tinha por sua esposa, Elisabetta, e ao sair para a batalha, ele perpetra realmente uma gama inominável de crimes. Segundo se conta, Drácula fazia parte da sociedade secreta do dragão alado, e essa sociedade realmente visava combater os turcos, e o método de morte preferido pelo Drácula era o empalamento, ou seja, se transfixar o corpo da vítima com uma estaca. E também consta que o Drácula bebia o sangue daqueles que ele matava. Mas essa situação, ouvintes, da alma perdida realmente se encaixou perfeitamente nessa personagem histórica, porque nós vamos ver a seguir que, segundo Bram Stoker, ao receber a notícia de que seu marido havia morrido no campo de batalha, então Elisabetta comete suicídio, né? Saltando da torre de um castelo, mergulhando num rio, e quando Drácula retorna, ele encontra então a sua esposa amada morta na capela daquele castelo, e os sacerdotes católicos ortodoxos dizem que nada poderia ser feito por sua alma, porque ela teria tirado a própria vida, e isso seria um crime capital, e a sua alma então estaria perdida. E isso causa uma revolta profunda em Drácula, que então se transforma praticamente num inimigo da igreja. E aí é que começa a sua saga, que está descrita no livro de Bram Stoker, que ele renega a Deus, e as cenas do filme são fortíssimas nesse sentido, porque a sua frustração foi muito grande. E a gente sabe que a frustração leva automaticamente à violência, e a violência de Drácula agora não era mais contra os soldados turcos, muçulmanos, mas sim contra a própria situação em que ele acabou entrando, e a sua frustração tão grande que ele renega a Deus, o que está simbolizado no filme, quando ele prega a sua espada na cruz. Nós vamos ver depois esse simbolismo, e ele então bebe o sangue que jorra copiosamente daquela cruz, e ali então nós vemos que ele se transforma realmente num bárbaro, não só pelos crimes que ele cometeu, mas porque ele acaba assumindo que a maldade era a sua verdadeira natureza.
E isso, ouvintes, é tudo que não pode acontecer dentro da existência de um ser humano. E a carapaça, né, de aço que Drácula veste, que se mostra no filme e que eram tradicionais nas batalhas, né? Os elmos, a blindagem de aço demonstra o fechamento do ser humano para o nível espiritual. E isso, ouvintes, essa armadura praticamente na forma do formato dos feixes dos músculos que nós vemos no Drácula de Bram Stoker, filmada por Coppola, nada deixa a desejar realmente a toda a situação histórica, ouvintes, que infelizmente os seres humanos vivem, porque nós estamos num processo evolutivo. Então, quando nós estamos aqui na terceira dimensão, nós estamos muito distanciados de quem nós verdadeiramente somos. Então, muitos seres humanos, principalmente as almas jovens, mergulham muitas vezes nos crimes, nos desatinos e se afastam da sua verdadeira natureza. E não existe, ouvintes, sofrimento maior do que esse, que é o de estar realmente separado da sua natureza espiritual. E é por isso que nós assistimos esse tipo de filme, ouvintes, não por um prazer mórbido de ver aquelas cenas de violência, mas assistindo a isso que nós não somos, ouvintes, nós compreendemos, nós tiramos vantagem do que pode ser entendido desse simbolismo. Porque sábio, ouvintes, é aquele que aprende com os acontecimentos, com a experiência alheia. E os filmes hoje em dia, ouvintes, têm essa função de trazer, mesmo que seja nessa estética monstruosa, ouvintes, mas são situações que realmente acontecem. E nós vamos então, ouvintes, passar para a visualização da interpretação teosófica dessa grande película de Bram Stoker. Quando nós falamos exatamente de interpretar, né, nós vemos que há, ouvintes, uma situação muito interessante, que se nós não realmente visualizarmos bem o que está acontecendo, nós não poderemos realmente compreender. Então, o fundo realmente dessa história de Bram Stoker é, como nós dissemos, a questão das almas perdidas, ouvintes. Então, o que nós queremos, ouvintes, passar para vocês é exatamente uma visão do simbolismo esotérico de toda essa situação que é criada, ouvintes, quando infelizmente uma pessoa se separa, né, do seu eu interno. É uma situação muito crítica que não pode realmente ser tratada de uma maneira simplória, ouvintes, porque é um perigo que espreita todos nós seres humanos, ou seja, perder a nossa alma é uma situação que nós não podemos incidir. E tanto é que a nossa alma, ouvintes, é a coisa mais importante que deve existir para nós. Não pode haver nada superior a ela, porque, ouvintes, como quando alguém se perde num acidente de navio,
ou está perdido na mata. O sinal que se manda, ouvintes, é chamado SOS, ou seja, Save Our Souls, né? Salvem as nossas almas, ouvintes, o que se pede, porque infelizmente, quando nós, ouvintes, aqui no nosso programa Lux Esotérica, nós tentamos, ouvintes, passar, né, as informações esotéricas, nós estamos nos preparando, ouvintes, para uma situação superior que pode acontecer, pois na nossa evolução nada será perdido, nada será jogado fora. Mas, obviamente, que nós podemos, a partir dessas informações, viver uma vida mais tranquila, uma vida mais harmonizada, e é assim, ouvintes, que nós pretendemos levar esse nosso trabalho, essa nossa interpretação. Mas vamos fazer então a nossa introdução à interpretação esotérica teosófica de Bram Stoker. Após o nosso intervalo, ouvintes, vamos convidá-los uma vez mais para conhecerem, participarem, associarem-se na Levir, de forma, ouvintes, que vocês possam nos auxiliar para que essa iniciativa e outras possam permanecer no ar e sempre expandindo, ouvintes, a sua qualidade, o seu raio de alcance. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado.
Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, sempre com o patrocínio dos simpatizantes e associados da Levir, a loja esotérica virtual, que é, ouvintes, aqui aquela que nos auxilia a fazer um trabalho tão maravilhoso. Agradecemos muitíssimo aos associados e simpatizantes da Levir, que sempre nos auxiliam, ouvintes, a levar essa programação ao ar. Mas vamos, ouvintes, aqui ao nosso trabalho de interpretação teosófica, o que nós vamos fazer aqui, no caso, para o filme Drácula, de Bram Stoker. Então, apresentando a nossa divisão setenária dos corpos, que é realmente aquilo que diferencia aqui o nosso trabalho. Nós temos então os corpos e os planos de existência que o ser humano tem relação direta com ele. Se não houvesse essa relação direta, não haveria como nós termos, ouvintes, na nossa vida e representado nos filmes, nas peças de teatro, em qualquer tipo, ouvintes, de manifestação artística humana, na literatura, na escultura, na pintura, nas novelas, qualquer tipo de manifestação artística ao vivo realmente trará com certeza alguma coisa dessa interpretação e manifestação direta que existe entre o que o ser humano é interiormente e aquilo que ele manifesta no mundo. E a arte, ouvinte, sendo essa projeção, com certeza, então, ela vai também ter essa relação, ouvintes. E então, quando nós fazemos a nossa interpretação esotérica de um filme, na verdade, nós estamos tratando com essa projeção que acontece, ouvintes, que é, obviamente, uma função superior que o esoterismo deve ter, de ser, ouvintes, um caminho mais profundo de vida. Se não houvesse essa profundidade, obviamente que não poderia haver a interpretação mais profunda. Então nós temos os planos, o plano físico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. São esses os planos que o ser humano tem a sua manifestação. Então, a personagem que representa o plano físico, o nosso corpo físico, nesse filme é diferente, ouvintes. Ele não é o herói, não é o próprio Drácula. O Drácula é uma outra situação que nós vamos ver a seguir. No filme, o corpo físico é representado por Keanu Reeves, que interpreta o personagem chamado Jonathan Harker, e ele é um corretor de imóveis que acaba sendo mandado pelo seu escritório para a Transilvânia para fazer negócios com o Conde Drácula, que estava, na verdade, querendo adquirir várias propriedades na cidade de Londres. E ele vai para lá e acaba ficando preso. É essa situação, ouvintes, e as aventuras que o Keanu Reeves, na pele desse funcionário, ouvintes, de um escritório, acaba passando, né? Ele, que não sabia nada disso, acaba percebendo que há coisas muito estranhas acontecendo lá naquele castelo do Drácula, e ele acaba então
ficando muito impressionado com tudo aquilo. E vemos que, na verdade, ouvintes, o eixo central dessa nossa interpretação, que nós sempre indicamos para vocês, é aquela personagem que vai representar a alma, que vai representar o eu superior. E no caso, quem faz essa personagem, ela é sempre uma personagem feminina, é Winona Ryder, que é simultaneamente a Elisabetta do começo da história, a esposa do Conde Drácula, e 400 anos depois ela ressurge como Mina Murray, né? E Elisabetta também era chamada também por esse apelido de Mina, daí que ela vai ser reconhecida pelo Drácula facilmente. E então ela, ouvintes, é o centro de toda a movimentação simbólica do filme, pois tanto seu marido quanto o Drácula, quando ficam conhecendo essa personagem, eles ficam obviamente girando ao redor dela, pelejando, pugnando por ela, lutando pela sua mão. Os dois querem casar com ela, porque é isso, ouvintes, que simbolicamente a alma representa. Nós estamos, de certa forma, separados da nossa dimensão espiritual, da nossa alma. Então, ao mostrar essas personagens pugnando pela mulher, ouvintes, tantos homens nesse filme como tantos outros que nós temos mostrado, a mulher acaba assumindo um papel simbólico. E ela tem uma amiga que é interpretada por Sadie Frost. Na história de Bram Stoker, ela se chama Lucy Westenra. Ela representa o plano astral, o mundo das emoções, e principalmente porque ela vai acabar caindo no hipnotismo astral do Drácula, que vai atacá-la, vai obsedá-la, vai sugar a sua energia, o seu sangue. Então ela ficou suscetível às vibrações inferiores do Drácula. Ao contrário da Mina ou Elisabetta, que representa a alma, a Lucy, ela representa aquela nossa tendência das emoções a ir para baixo, né? E estar sujeita à luxúria, aos prazeres, e daí que esses personagens malévolos acabam conseguindo fazer a captura e o vampirismo, e prendendo, por assim dizer, essas pessoas, subjugando, escravizando essas pessoas. Assim como o Keanu Reeves, né, que faz no filme o Jonathan Harker, fica preso na dimensão física, a Lucy Westenra fica preso no plano emocional. É só aquela que faz a alma que é capaz de libertar todos eles. Mas no filme há um personagem muito importante, que é representado pelo ator Anthony Hopkins, que faz o professor Abraham Van Helsing. Van Helsing, que é um verdadeiro ícone da caça às bruxas e caça aos vampiros. Ele, ouvintes, representa o plano mais elevado, pois ele faz realmente grandes exorcismos, o seu conhecimento, as suas intuições, e por ele ser a personagem mais velha no filme, nos faz compreender que ele representa o plano búdico, o plano átmico. Mas
Então aí nós temos montado as dimensões de um ser humano que acabam desfilando na forma de vários outros personagens que representam a atividade física principalmente, né? Há muito combate, há muito tiroteio, perseguição no filme, tudo isso se reporta ao plano físico. Mas o grande personagem que é o maior atrativo do filme, que é o Conde Drácula, ele é representado, ouvintes, pelo grande ator Gary Oldman. Gary Oldman representou realmente de uma maneira fantástica, fazendo o Conde Drácula, tanto na sua juventude, nos tempos ainda de 400 anos atrás, né? No caso, há 500 anos atrás, porque nós já estamos há mais de 100 anos de quando foi escrito o livro Drácula, e também o Drácula já idoso, ele representou magnificamente, dando uma personalidade muito crível ao Drácula. Mas o que nós temos dito, ouvintes, é que o Drácula representa uma alma perdida. Ou seja, foi alguém que se separou do seu nível superior de consciência pela violência, pelo apelo exagerado a todos os atos, ouvintes, que violam a lei da evolução. Os crimes contra a vida, contra o indivíduo, e há também uma série de crimes, ouvintes, que são cometidos. Antigamente se falava mais neles, hoje em dia a gente sequer vê falar. São os crimes contra o Espírito Santo, pois o vampirismo, o sacrifício de animais, o sacrifício de vidas humanas, isso, ouvintes, é um crime contra o Espírito Santo, pois toda vida pertence ao Espírito Santo de Deus. Então ninguém está autorizado a tirar a vida de outra pessoa, de outro ser, e muito menos fazendo disso um ato ritualizado, né? Fazendo como infelizmente muitas religiões antigas faziam, e consta que até hoje ainda o fazem. Aliás, esse era um dos focos combatidos pelo Mestre Jesus quando ele reapareceu no mundo entre os judeus. Ele desejava e pregou muito para que os judeus abandonassem aqueles holocaustos, né? Aqueles banhos de sangue feitos pelo sacrifício, principalmente de bodes, de carneiros, né? Quando eles tinham lá o bode emissário, tinha o bode propiciatório, né? E esse bode expiatório acabou entrando até na linguagem das pessoas, né? E o indivíduo foi o bode expiatório da situação, porque os judeus acreditavam de que se você contasse os crimes para um bode, depois o enviasse para o deserto, que os seus crimes iriam embora e seriam perdoados. E havia um outro tipo de bode que eles sacrificavam, que eles chamavam justamente de bode expiatório, que era morto sacrificialmente, e Jesus era muito contra isso. Então, os crimes cometidos na guerra pelo Conde Drácula, ou então os crimes espirituais do vampirismo, ouvintes, que não deixam de ser crimes, são realmente odiosos, porque infelizmente gera um karma terrível para aquele que os faz, além, obviamente, de atrapalhar a evolução daqueles que são vítimas. Então, no filme são mostrados, principalmente no castelo de Drácula,
uma série de crimes desse tipo. O Keanu Reeves lá fazendo John Harker, ele enfrenta desde o ataque sexual, né, astral de íncubos e súcubos, que são representados por mulheres, né, extremamente sensuais que o atacam, e é mostrado que o Conde Drácula precisa de sangue, e o sangue aí simboliza a energia vital, a energia que é emanada do sol, que ele tanto rejeitava. Então os sacrifícios humanos que são mostrados ali são realmente odiosos. Por outro lado, também se mostra essa criminalidade de Drácula quando ele ataca a amiga da reencarnação da sua ex-esposa, a Lucy, pois ele vampiriza e realmente a ataca a partir do plano astral e se apresenta como um verdadeiro vampiro, com todo o seu horror, com toda a sua feiura, e transforma a amiga de Mina, a Lucy, também numa vampira. E num certo momento do filme se mostra justamente o noivo desta personagem matando a sua noiva definitivamente, apesar dela já ter morrido pela falta de energia vital. Ela já estava no caixão, mas a gente bem sabe que o vampiro sai do caixão à noite para continuar vampirizando outras pessoas e transformando outros também em vampiros. E a única forma de se matar definitivamente o vampiro é pregando uma estaca de ferro no coração desse vampiro e separando a sua cabeça do corpo. E é isso que eles fazem. Porque finalmente, ouvintes, a própria personagem de Winona Ryder acaba tendo que fazer isso também para o Drácula. Ele viaja, né, dentro de grandes tonéis de terra da sua terra Transilvânia. Mergulhado naquela terra, ele vem de navio para Londres e, com o seu poder magnético, o poder de Maia, né, como a gente gosta de falar, poder de ilusão, ele reencontra com a sua amada de vidas anteriores. E ele, de certa forma, a seduz, né, e faz com que ela recobre reminiscências da vida anterior, e ela acaba reconhecendo essa familiaridade que ela tem com ele, mas em certo momento do filme ele mesmo diz para ela que ele era apenas um corpo vazio, sem vida, sem alma, né? Na versão de Francis Ford Coppola, o Drácula reconhece que ele é um corpo sem alma. E mesmo assim o amor de Mina pelo Drácula é tão grande que ela pede então que ela seja mordida, que ele dê o seu sangue para ela, para que ela também se transforme numa vampira. E surpreendentemente, ouvintes, todo mundo tenta evitar isso, mas acaba acontecendo. E se vocês não viram ainda esse filme, mas vocês vão me desculpar, né? Porque foi em 92, eu vou ter que falar sobre o final do filme, né? Que, segundo consta, é a coisa mais desagradável de se fazer quando se fala de um filme, é contar o final dele. Mas, para efeitos aqui da nossa interpretação, ouvintes, nós temos que fazer isso, pois apesar de toda a correria,
de todos os exorcismos que o Van Helsing tenta fazer, o Drácula então bate em retirada de Londres, voltando para o seu castelo na Transilvânia. Todas as propriedades do Drácula são exorcizadas pelo Van Helsing, a sua terra é espalhada, nada da sua energia fica. E nem o seu grande emissário, que no livro de Bram Stoker é o Renfield, é interpretado nesse filme de Coppola pelo cantor Tom Waits, pois foi o primeiro que foi enviado pelo escritório de imóveis até a Transilvânia. Ele é também encontrado pela Mina e ele recomenda a ela que volte para os braços do seu amado. Mas através desse encontro, então as personagens ficam sabendo da presença de Drácula na Inglaterra. Então o Drácula é forçado a voltar para o seu castelo na Transilvânia. Enquanto ele vai de navio, os seus perseguidores vão de trem, usando a velocidade e o percurso mais reto das locomotivas. Eles chegam praticamente simultaneamente com o Drácula, e a personagem Mina vai junto. E é impressionante no filme o amor, né, que ela sente pelo Drácula, que é, ouvintes, também dentro desse simbolismo teosófico, o amor que a nossa chispa divina, que a nossa alma tem pelo nosso corpo. Apesar de nós podermos ser realmente seres nada espiritualizados, que às vezes nem lembramos da nossa espiritualidade durante o dia, a nossa alma, o nosso espírito amam o nosso ser profundamente. Estão sempre dispostos a fazer alguma coisa por nós. E, ouvintes, então, as cenas finais do filme Drácula de Bram Stoker é realmente muito tocante, porque Mina crava então a adaga de Drácula no seu coração, no seu plexo solar, e finalmente o último golpe, após de dar longos beijos de amor em Drácula, apesar da sua aparência decrépita, do seu visual realmente repugnante, mas ela não está vendo o lado material, está vendo o lado espiritual do ser. E ela faz então a síntese que realmente a nossa alma sempre faz. E a morte definitiva com a adaga no corpo, no meio, no centro do corpo, e finalmente ela corta a cabeça de Drácula, separa a cabeça do tronco, e isso simboliza, ouvintes, que o ciclo daquele corpo terminou. Porque o grande crime, ouvintes, do vampiro é querer e conseguir permanecer mais tempo no físico, ou o que é pior, no astral, né? Porque os verdadeiros vampiros, ouvintes, não estão aqui no plano material. Eles estão no plano astral. São pessoas que sugam a energia das pessoas, obsedam as pessoas, e assim conseguem permanecer naquele plano espiritual durante séculos e séculos, durante muito mais tempo do que seria adequado, do que seria necessário para a evolução. E só, ouvintes, uma intervenção realmente superior, divina, para que só o amor da alma, ouvintes, que se for reconhecido, acaba solucionando todos os problemas que
são provocados pela maldade. Porque uma alma perdida, ouvintes, não tem realmente nenhum futuro. O único destino de uma alma perdida é a completa aniquilação. É realmente uma situação terrível que, obviamente, nós temos que analisar profundamente, e é por isso, ouvintes, que nós respeitamos as leis, é por isso que nós temos que ser pessoas éticas, é por isso, ouvintes, que nós temos que fazer alguma coisa superior aqui na Terra. Porque se nós formos nos entregar para o lado material, o lado animalesco do nosso ser, nós ficaremos, ouvintes, presos na matéria, assim como essas personagens monstruosas que nós estamos falando. Então a conexão com a nossa alma é o mais importante. E realmente, ouvintes, quem é dona do nosso corpo é a nossa alma, que é simbolizada por essa mulher, por essa figura feminina. E estar em contato com ela, ouvintes, com a nossa ânima, com o nosso ânimos, né? Para as mulheres parece que a figura da alma é, na verdade, a figura de um homem, como disse Carl Gustav Jung. Para o ser humano que tem o corpo masculino, a sua alma surge nos seus sonhos como uma figura feminina. Mas o importante, ouvintes, é sempre manter contato com a nossa dimensão superior e não fazer nada aqui no plano material que nós nos arrependamos, e muito menos cometer esses crimes terríveis, ouvintes, que os vampiros cometem, e jamais atentar contra a vida humana, primeiro contra a nossa mesma, e segundo com o nosso semelhante. Temos que respeitar a todos, reconhecer a vontade espiritual nas outras pessoas e nunca trabalhar nem contra nós, nem contra o nosso semelhante, mas sim sempre procurar auxiliar. E aquelas almas, ouvintes, que cometem os crimes, que nos são abjetas, nós temos que ter muita compaixão por elas, porque são almas novas, almas que ainda não perceberam a realidade das coisas, e é por isso que elas cometem esses desatinos. Então, ouvintes, quando vocês assistirem, espero que assim o seja, uma outra vez, o Drácula de Bram Stoker, lembrem-se disso, ouvintes, que é na nossa alma, no nosso eu superior, que está a chave da nossa espiritualização. É a ela, ouvintes, que nós devemos prestar as nossas verdadeiras homenagens. É por ela que a força, a luz de Deus vem. E assim, ouvintes, demos essas pinceladas sobre o filme Drácula. E recomendamos a todos que o assistam e façam, ouvintes, bom proveito dessa chave teosófica, se vocês puderem utilizá-la. Há outras, mas, ouvintes, é uma obra de arte magnífica que merece ser apreciada e interpretada como nós tentamos fazer aqui com vocês na noite de hoje. E vamos terminando por aqui, ouvintes, convidando a todos nesse encerramento do nosso programa para fazermos a nossa última vibração, fechando os nossos olhos, sintonizando com o nosso eu interno. Vamos procurar, ouvintes, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser
somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, caros ouvintes, e essa luz esotérica, essa chispa divina que nós invocamos aqui, brilhe cada vez mais intensamente no coração de todos vocês, através de uma vida cada vez mais espiritualizada. É para isso que existe aqui o programa Lux Esotérica, que está terminando agora, mas vamos deixá-los com a programação musical, com a música da nova era, sempre com interatividade total com vocês, ouvintes, aguardando sempre a sua participação no nosso playlist. Finalizando, ouvintes, enviamos a todos o nosso boa noite, desejando um ótimo descanso, um ótimo dia para amanhã, mas transmitindo a todos o nosso forte, nosso caloroso, fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos.